Olá, boa noite. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Armstrong. Estamos aqui no nosso lar e queremos, juntamente com os amados, meditar um pouco na palavra de Deus. Lembrando a todos que estamos estudando paulatinamente os 12 capítulos do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, que está no Velho Testamento, e compõe-se dos livros proféticos maiores, pois não significa que o livro de Daniel seja mais importante do que a dos outros profetas menores, mas estamos falando apenas em termos de volume. No dia de hoje, separamos o capítulo 3 do livro de Daniel para meditar um pouquinho com os amados. Lembrar que nós temos no capítulo 3 duas verdades práticas. A primeira delas se dá a despeito da confiança que 3 homens depositaram no Senhor nosso Deus. E o segundo aspecto a tratar do capítulo 3 é o prelúdio de um tempo que há de vir, pois o livro de Daniel é um livro profético e se correlaciona bastante com o livro de Apocalipse. O capítulo 3, como eu disse a vocês, tem um aspecto que alimenta a nossa confiança em Deus, pois, como eu disse, 3 homens foram desafiados em meio a uma ameaça de morte imposta por um rei, por um soberano, que tinha uma vaidade pessoal de dar continuidade do seu reino, em várias gerações, e esse reino jamais ser desolado, desaparecido ou desfeito do planeta Terra. É quando esse rei, chamado Nabucodonosor, ele estabelece um edito para que todos os seus nobres, governadores, prefeitos, magistrados, todas as pessoas importantes, que estão sob a égide do seu poder, após ouvir o toque dos instrumentos musicais, deveriam se prostrar a uma estátua de ouro que ele havia erigido na planície da província babilônica de Durar. E ao ouvirem o toque desses instrumentos, todos deveriam indistintamente se prostrarem e se ajoelharem perante essa imagem, que era a personificação do próprio Nabucodonosor, constituída de metal de ouro puro. E ao toque desses instrumentos, todos, do maior ao menor, do grande ao pequeno, deveria se inclinar e adorar essa imagem. Mas, dentro do reinado babilônico, havia judeus vindos de Judá, a exemplo de Ananias, Misael e Azarias, que tiveram os nomes modificados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ao ouvirem os toques dos instrumentais de sopro e etc., não se renderam e não se prostraram conforme a determinação, o edito do rei. E por isso foram delatados por algumas pessoas de confiança de Nabucodonosor, que confessaram para o mesmo que esses jovens, além de não servir os deuses babilônicos, também ao toque dos instrumentos não se prostravam diante da imagem do rei. O rei os manda chamar até a sua presença e, ao se deparar com os 3 jovens, determina que os mesmos proceda conforme as demais pessoas, que, repito, ao toque dos instrumentos, se debrucem, se inclinem e adorem a imagem do rei. Mas os 3 jovens, mesmo sob a ameaça de uma possível morte, de uma possível ameaça de serem jogados numa fornalha preparada para os desobedientes, mesmo assim não cumpriram a determinação real. Como é dito aqui no capítulo 3, verso 18, verso 16, 17 e 18. E responderam, palavras de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ao rei Nabucodonosor:
Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus é quem nós servimos e que pode nos livrar, pode nos livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Então eles foram categóricos, que mesmo tendo essa possível penalidade, esse possível castigo, talvez até fatal, talvez não de forma fatal, né? Eles mesmo assim não se dobrariam e continuariam mantendo a sua confiança em Deus, né? Mesmo que Deus não os livrasse, continuariam sendo fiéis ao Senhor. Diante de tal manifestação de fé, Nabucodonosor determina para que seus soldados o atassem aqueles garotos, aqueles jovens, né? O amarrassem, em outras palavras, e os atirassem na fornalha de fogo ardente. E ainda com um requinte de maior perversidade, pois a fornalha já era bastante quente, e o rei determinou que ela fosse aquecida mais 7 vezes mais. Então, os jovens, com a fornalha extremamente aquecida, foram ali jogados. E as pessoas que os conduziu, os soldados que os conduziram, melhor dizendo, foi que morreram. E os jovens ali lançados, nada sofreram em seus corpos. Seus corpos continuaram íntegros. E o interessante é que o rei, ao observar a cena dos jovens passeando na fornalha de fogo ardente, ainda avistou um quarto homem, que segundo a descrição do rei, tinha a aparência dos deuses. Aquele quarto homem, aquele anjo que estava ali entre os homens, certamente era uma apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve com os jovens dentro daquela fornalha ardente. Então, meus amados, tiramos uma lição prática dessa passagem bíblica do capítulo 3. Primeiro, como eu disse a vocês, a confiabilidade de 3 jovens sob a ameaça de morte, que mesmo diante da ameaça de morte, não foram capazes de recuar e de se dobrar diante da imagem que foi erguida do rei. Segunda verdade prática é uma visão profética de algo que está para acontecer brevemente. Não se sabe o dia, não se sabe os tempos que essa confirmação bíblica profética há de acontecer, pois haverá um tempo em que se exigirá que as pessoas adorem aquilo que o livro profético de Apocalipse denomina de besta, pois será também constituído, será também confeccionado, produzido uma imagem pela qual as pessoas devam se humilhar e adorar. E as pessoas serão exigidas para que assim o faça. Isso aí é em tempos finais de grande tribulação, onde haverá certamente uma perseguição entre os cristãos. Mas deixando esse aspecto um pouco à parte, né? O aspecto devocional que se tem em relação a essa passagem do capítulo 3 é justamente essa total fidelidade, esse total do desprendimento de pessoas que se esvaziaram, que entregaram a sua própria vida por amor ao Deus eterno. E a gente com isso finaliza este vídeo nos dizendo que mesmo diante das pressões externas, das ameaças que nos cercam, das pessoas que nos atemorizam e nos tentam impor medos, mesmo assim devemos continuar acreditando no nosso Deus, sabendo que Ele está do nosso lado sempre, que Ele é o nosso porto seguro, que Ele é a nossa âncora, né, que nos guarda e nos dá total segurança em meio às temeridades da vida. Meus queridos, nunca se desvencilhem da vossa fé, mantenham-se fiéis, sabendo que Deus está conosco o tempo todo. Muitas vezes nós não somos evitados de sermos jogados ou lançados dentro de uma fornalha do fogo da vida, das provações, né, da vida, que são comparadas. Muitas vezes o sentimento de comparação semelhantemente, de forma similar àquela fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor. Mas ao sermos lançados
o Senhor, move-se dos céus à terra, nos garante a integridade e nós não sairemos daquela situação mortos. Há possibilidades em que Deus pode, evitar que a gente seja lançado em tal situação, mas se não for possível, Deus certamente nos livrará e sairemos daquela questão, daquela prova, daquela tentação, muito mais fortalecido, muito mais revigorados na nossa fé. Portanto, aqui fica essa mensagem para a reflexão de todos. E agora nós finalizamos, esta mensagem no dia de hoje, essa mensagem de reflexão no dia de hoje, vos deixando as mesmas palavras ditas por Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando ele disse no versículo 17, quando eles disseram em alto e bom som para que o rei pudesse ouvir, no versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E que essas palavras sejam as mesmas palavras de todos nós. Diante da ameaça, diante de um perigo, seja essa nossa palavra. Que o Senhor, se quiser, nos livre. Se não quiser, estaremos leais, fiéis e inabaláveis com o nosso Deus. Porque nos importa é servir ao nosso Pai, é agradá-lo na beleza de sua santidade. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Tenhamos fé, porque certamente o Senhor estará na proa deste barco, na condução do navio da vida, e nós não nos perderemos, nem seremos confundidos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.